Você já terminou uma conversa normal, sem brigas, sem nada de errado, e ficou exausta? Não cansada de sono, mas cansada de verdade, como se tivesse trabalhado a noite inteira? Ou então, você já passou o dia inteiro prestando atenção no humor do outro, checando se estava tudo bem, modulando o que ia falar, dependendo de como ele parecia estar? E quando terminou o dia, mal sabia como estava você. Eu já me peguei nesse lugar e vejo isso acontecer com muita frequência. Não como exceção, mas como um padrão que faz sentido dentro de uma história de vida. Tem um mecanismo por trás disso. E entender esse mecanismo muda a relação que a gente tem com esse padrão. Olá! Eu sou a Débora Garcia, psicóloga clínica com especialização em terapia comportamental dialética. E hoje eu quero explorar com você o que acontece quando a regulação emocional de uma pessoa fica muito sob o controle do ambiente do outro. Vamos começar por um conceito central. O que é regulação emocional? Quando a gente fala em regular uma emoção, estamos falando em conseguir sentir o que está sentindo sem que a emoção determine automaticamente o que fazemos. Reconhecer, observar e então escolher como agir. Isso é uma habilidade e como toda habilidade ela se desenvolve ou não se desenvolve, dependendo do ambiente em que crescemos. Aqui entra algo importante. Existe o que chamamos de ambiente invalidante, um contexto em que as respostas emocionais da pessoa são sistematicamente ignoradas, minimizadas ou punidas. E essa invalidação não precisa acontecer em um ambiente abusivo, agressivo. Pode ser um ambiente onde se aprende cedo que emoção atrapalha, que demonstrar fragilidade é arriscado e que manter a paz é mais seguro do que dizer o que sente. O que se aprende nesse contexto? Que o jeito mais seguro de existir em relação ao outro é prestar atenção nele, não em si. Esse aprendizado não fica apenas na infância, no seu desenvolvimento. Ele segue com a gente para os relacionamentos da vida adulta. E faz sentido, foi uma resposta funcional a um contexto real. O ponto é entender o que ele causa hoje e se no seu ambiente atual isso também continua sendo algo necessário. Na prática, o que acontece é isso. Desenvolvemos então uma capacidade muito refinada de leitura social. Então percebemos mudanças sutis no humor das pessoas ao redor. Sabemos quando alguém está mal antes dela dizer. Muitas pessoas têm essa sensibilidade. Acontece com você? Então, antecipar conflitos e agir para evitar quando eles acontecem pode até ser importante em muitos contextos. O problema é o que acontece com a nossa própria emoção durante esse processo. Então, quando estamos constantemente monitorando o outro, o humor da pessoa, a reação da pessoa, o que vai acontecer se você dizer isso ou aquilo, a sua emoção ela vai ficando em segundo plano. Ela não tem espaço para ser processada, para ser expressada também. E quando você coloca sempre em segundo plano a sua emoção, há algo que parece mais urgente, manter o equilíbrio lá fora, manter o equilíbrio dessa relação. Com o tempo, esse padrão se consolida dentro de você. O comportamento de priorizar o outro se fortalece, porque ele funciona, você evita conflito, até mantém a conexão com a pessoa, gera aprovação, mas produz resultados que a longo prazo não são bons. O custo é alto. Ele aparece de formas que a gente muitas vezes não conecta com esse padrão, que pode ser a exaustão depois das interações sociais, mesmo que sejam agradáveis. Pode ser a dificuldade de saber o que a gente quer quando ninguém está pedindo nada. Pode ser a sensação de não saber quem se é quando se está sozinha, porque a identidade foi construída em relação ao outro,
não a partir de si mesma. Pode ser essa reação desproporcional, aquela que parece vir do nada, mas que na verdade é o acúmulo de tudo que ficou sem espaço para ser expressado também. O esgotamento pode aparecer, e ele não é por cansaço, ele é por exaustão emocional. Eu quero pausar aqui porque tem algo muito importante. Tudo que descrevi até agora não é uma doença, é um padrão aprendido que faz sentido dentro de uma história. Foi uma resposta funcional a um contexto que te exigiu isso. Porque nós somos humanos e aprendemos a funcionar para sobreviver. E isso podia realmente manter os teus relacionamentos. O ponto é quando ela é a única habilidade disponível. Quando conseguimos muito bem perceber e manejar o que o outro sente, mas temos mais dificuldade de fazer o mesmo com o que nós sentimos. Essa assimetria tem consequências que vão além do cansaço. Quando não sabemos o que queremos, não conseguimos pedir. Quando não processamos o que sentimos, acumulamos até explodir ou nos fechamos até desaparecer. Quando toda a nossa regulação emocional depende do ambiente externo estar organizado, qualquer instabilidade lá fora vira instabilidade em nós. E aí o relacionamento que parecia funcionar começa a parecer um lugar onde nos perdemos. Não necessariamente por causa do outro, mas por causa do que ainda não aprendemos a fazer. O que muda quando a gente começa a trabalhar isso? Não é simplesmente se colocar em primeiro lugar. Esta frase, do jeito que costuma ser usada, é vaga e não ajuda muita coisa. Para mudar de verdade, você tem que ser mais preciso. Começar a desenvolver a capacidade de notar o que está sentindo no mesmo momento em que ele responde ao outro, não depois. Durante. Isso é uma habilidade com nome, com prática e com passos concretos para se desenvolver. Você precisa começar a conseguir tolerar o desconforto de que nem toda emoção precisa ser resolvida imediatamente. Que sentir algo difícil não significa que é preciso agir agora para fazer essa coisa ir embora. E começar a construir uma relação com as próprias emoções, que não dependa da validação do outro para existir. Isso muda o que conseguimos trazer para os nossos relacionamentos. Porque quando conseguimos se regular internamente, paramos de precisar que o ambiente externo esteja sempre certo para estarmos bem. Não é um processo rápido. Isso é treino, pessoal, é habilidade. É o tipo de coisa que se desenvolve dentro de um processo com suporte e prática. Mas sempre começa com reconhecer esse padrão. E aí, fez sentido isso para você? Você se identificou? Se você se reconheceu em algum ponto do que eu trouxe aqui, me conta nos comentários. E se quiser continuar com esse tema, o próximo vídeo vai um pouco mais fundo em algo que complementa o que a gente falou hoje. Por que certos comportamentos existem mesmo quando nós sabemos que eles não estão nos fazendo bem. Então me acompanhe aqui no canal para não perder nenhum vídeo e me conta se você gostou aqui do meu novo cenário.